Bom dia! Que alegria nesse Dia das Mães poder estar aqui na TV Século XXI, partilhando um pouquinho da palavra com vocês e ainda mais com esse tema, como Maria, ser mãe na divina vontade. É o que nós queremos, eu tenho certeza que você, mãe que nos acompanha aqui ou em casa, quer ser uma mãe na divina vontade. Quer ser uma mãe que faz a vontade de Deus, que vive na vontade de Deus. É a melhor coisa, porque aí não há erros, não é? E eu quero então começar falando o que é, fazendo essa pergunta. O Padre Eduardo nos dizia que nós temos que fazer perguntas para Deus. O que é ser mãe na divina vontade? Precisamos perguntar isso a nosso Senhor. Como ser mãe na divina vontade? O que é ser? É ser mãe do jeito que Deus quer. É ser mãe como Ele quer. Como Ele pensou a maternidade. Deus pensou, Deus sonhou com a maternidade. Para nós mulheres, sermos mãe na vontade de Deus, segundo o coração de Deus. O que é que Deus quer para nós mulheres, mães? E eu digo aqui não só para você que é mãe biológica, porque nós também somos chamadas a ser mães espirituais. Todas as mulheres são chamadas. Nós vimos aqui, né, uma homenagem à irmã Luísa, que é uma grande mãe espiritual. Não é verdade? Né? Não é uma mãe biológica, mas às vezes é muito mais. Se dedica para os seus filhos espirituais. Deus tem um sonho para nós mulheres. Uma vocação. O Padre Eduardo falava o que o Senhor quer da minha vida. E nós mulheres somos chamadas a fazer esta pergunta. O que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu seja mãe? Precisamos nos abrir ao querer de Deus. Porque senão nós vamos ser mãe, sabe como? Como o mundo quer. Como o mundo, como essas ondas moderninhas querem que as mães sejam. Que às vezes até larguem os seus filhos, que façam tantas coisas que não agradam a Deus. Será que é isso? Não. Nós somos chamados a ser mães segundo o coração de Deus, como Deus quer. E Ele já nos deu um modelo. Um modelo perfeito de mãe. Um modelo acabado, um modelo sem defeito algum, um modelo imaculado. Nós temos uma mãe que é modelo, uma mãe imaculada, que é a sua própria mãe. Jesus poderia escolher modelo melhor? Deus escolheu a Virgem Santíssima para ser mãe, segundo a divina vontade. Aliás, uma serva de Deus muito querida ao meu coração, chamada Luísa Picarreta, teve as suas revelações através de experiências de oração e nos ensina que Nossa Senhora é a rainha do reino da divina vontade. Ela reina, Jesus é o rei e ela é a rainha. Então é com ela que nós temos que aprender a sermos mãe, segundo a divina vontade. E nós vamos então ler a palavra de Deus. Convido você que nos acompanha, que tem aí a palavra na sua mão, a pegar a palavra de Deus em Lucas 1. Aquele exemplo. O exemplo mais contundente, eu diria, da Sagrada Escritura, que revela como a Virgem Maria é mãe. Nos mostra, nos ensina como que ela é mãe. Lucas 1, vamos ler a partir do versículo 28, que é justamente a anunciação. Aquele momento em que o anjo Gabriel faz um convite para ela ser o quê? Mãe. Aonde o anjo Gabriel chama Nossa Senhora, revela ela que era uma mulher de oração, uma mulher de escuta da palavra, uma mulher de leitura da palavra, como ouvimos o Padre Eduardo dizer. O anjo então aparece a ela para revelar os planos de Deus na vida dela. E faz um convite para ser mãe. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Nossa Senhora refletia. Nossa Senhora ouviu
mas ficou pensando. Ela dava tempo, ela meditava tudo no seu coração. Nós, mães, precisamos ouvir a palavra de Deus e ruminarmos, meditarmos, guardarmos aquela palavra. Porque senão nós até ouvimos, Deus até nos fala por uma pregação, por uma música, como o Padre Eduardo dizia, pela palavra, mas nós entra, né, como diziam as mães antigas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não meditamos a palavra. Como vamos compreender algo tão grandioso, que é a vontade de Deus, de ser mãe na divina vontade, se eu não rezar com aquilo, meditar, compreender, guardar no meu coração? Nossa Senhora então pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo continua dizendo-lhe: não temas, Maria, não tenha medo. Não tenha medo, você que é mãe. Mesmo diante dos desafios que você tem enfrentado, mesmo diante de dificuldades grandiosas, mesmo diante da distância do seu filho, de uma enfermidade do seu filho, de uma situação complexa que você possa estar vivendo, que você quer ajudá-lo e não consegue. Como é difícil a impotência de uma mãe. Como é difícil, às vezes, nós estarmos diante de uma situação que nos sentimos impotentes. Não somos, porque com Deus somos mais que vencedores. Mas naquele sentimento de impotência, às vezes, que nosso filho não nos escuta, se eles são mais velhos. Ou então pequenos, de como educá-los na divina vontade. E parece que não aprendem. Não temas, mãe, não temas, Maria. Tenhamos que ter esta graça de confiança da Virgem Maria. Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. E o anjo continua anunciando a vontade de Deus para ela. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Deus aqui revela uma missão ao filho, para a mãe. A mãe escuta o chamado do filho. E o seu reino não terá fim. O que Maria faz? Pergunta ao anjo. Como é importante fazer perguntas. Maria pergunta ao anjo: como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. E o anjo responde: Deus quer falar conosco. Diante desta situação que você está vivendo na sua casa com o seu filho, Deus quer falar. É uma situação de angústia, talvez que você viva. Uma enfermidade que os médicos não descobrem o que o seu filho tem. E você então passa dias angustiadas. Ouça, pergunte: como se fará isso, Senhor? Nós temos que aprender a sermos mulheres de intimidade com Deus. E o anjo lhe responde: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Pronto. Está revelado. Deus é com ela. Deus lhe mostrará o caminho. Deus lhe abrirá os caminhos para que ela possa ser mãe do jeitinho que Deus quer. Do jeitinho que Deus escolheu. E assim conosco. Desde o bebezinho no ventre, aquela mãe que está angustiada, grávida. Nós na comunidade trabalhamos com gestantes. Muitas delas, a sua grande maioria, angustiadas porque estão diante de uma gravidez inesperada. E não sabem o que fazer, uma situação em crise, um bebê com alguma má formação. Um bebê numa situação difícil da vida dela naquele momento. E elas ficam desesperadas. É preciso a gente aprender com Maria. Era também uma situação difícil, não era? Era uma situação que exigia dela o quê? A fé. De saber o que fazer, ela nem estava casada, vamos dizer assim, coabitando com José. Aí ia aparecer grávida. O que diriam, o que pensariam, poderia correr o risco de ser apedrejada. Nós conhecemos como era a doutrina daquela época.
Mas Nossa Senhora ouve a vontade de Deus, acolhe a vontade de Deus, mesmo sem entender nada. Às vezes o nosso, vamos dizer assim, o nosso erro, a nossa dificuldade é que a gente quer entender tudo. Mas por quê? A gente faz essa pergunta. Podemos até fazer, mas não angustiar se não tivermos resposta, porque às vezes a resposta virá anos mais tarde. Você já não fez essa experiência? De lá na frente você entender por que viveu aquela dor, por que viveu aquela cruz, aquela situação difícil. Nossa Senhora não sabia tudo. O anjo lhe revela algo, mas muita coisa fica nublado. Porém, ela confiava em Deus. Olha que exemplo de mãe para nós, porque Deus é um pai bom, que quer o melhor para nós. Como diz a palavra, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mesmo as situações mais difíceis que você possa estar enfrentando na sua casa, tudo concorre para o nosso bem, porque Deus é um pai amoroso. E o anjo continua: por isso o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. E ainda conta os prodígios que está fazendo na vida das outras pessoas. Como é bom ouvir testemunho. Como é bom uma pessoa vir nos dar um testemunho bom. Olha, tenha fé, o meu filho foi curado. Olha, confia em Nossa Senhora, faça uma novena a Nossa Senhora de Fátima. Como é bom quando alguém nos anima na fé. E o anjo fez a mesma coisa. O anjo disse a ela: também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice. Contou um milagre de Deus para fortalecer mais ainda a fé de Nossa Senhora, que já era imensa. Nós precisamos conversar com pessoas de fé, com mulheres de fé. Precisamos ouvir testemunhos, pregações, lermos livros, buscarmos a fé, lermos a palavra de Deus, para que a nossa fé se fortaleça. Precisamos pedir o Espírito Santo, porque Ele é o doador dos dons. As virtudes que nós recebemos no nosso batismo, a virtude da fé, da esperança e da caridade, do amor verdadeiro. Nós precisamos pedir, Espírito Santo, está difícil. Essa situação que eu estou vivendo na minha casa com meu filho, eu não estou conseguindo ter paz. Então vem Espírito, vem pedir a graça, o dom do Espírito Santo. Porque senão nós vamos ver com os olhos deste mundo. E qual a sensação que nos dá? Que está tudo perdido, que não tem saída, que os nossos filhos se perderão, ainda mais neste mundo de hoje, desde uma mãe com um bebê pequenininho. Com certeza penso, o que será dessa criança? Nossa Senhora passou por isso quando levou Jesus para ser apresentado no templo e ouviu do velho Simeão: eis que esse menino será causa de queda e reerguimento. O que será que passou no coração dela? O que será deste menino? Todos perguntavam. O que será deste menino? Você que é mãe já não se perguntou? O que é que vai ser desse meu filho? Como será a vida dele? Você que tem dificuldade financeira e tem medo de não poder dar tudo para o seu filho. O que será da vida dele? Nós precisamos até perguntar, podemos sim, mas temos que ter um coração confiante como o da Virgem Maria, que em tudo queria somente viver a vontade do Pai. Confia, entrega a ela. Eu via a Marita falando do filho que chegava tarde, que não chegava, né? Eu também tenho 2 filhos, bem mais velhos também, já vivi isso. Aliás, hoje ainda, os 2 moram fora, e eu não tenho contato com eles. E quantas vezes estou lá deitada na cama e penso: mãe, cuida deles. Cuida dos meus filhos. Eu não sei onde eles estão. Não sei o que eles estão fazendo. Não sei o perigo que possam estar correndo. Eu não tenho como ir lá. Mas a senhora os ama mais ainda do que eu. Porque a senhora é uma mãe perfeita. Visita meu filho. E isso vai trazendo paz no meu coração, vai trazendo paz até que eu adormeço. Quantas preocupações nós mães temos, e não é porque o filho cresce, não.
né? Existem alguns ditados até, né? Que a gente não dorme às vezes, a gente se preocupa. Depois que tive meu filho, nunca mais dormi, né? Por causa disso, porque o coração de mãe sofre pelo filho. Mas o coração de Nossa Senhora não foi diferente no seu sofrimento. Porque ela mesma ali aos pés da cruz tinha o seu coração dilacerado. Mas a fortaleza, que é um dos dons do Espírito Santo, a sustentou de pé. A manteve firme diante das tribulações. Nós precisamos, assim como ela, pedir ao Espírito que faça crescer em nós a confiança. Jesus, eu confio em vós. E ali então ela continua e nós vamos terminando essa pequena leitura deste trecho do Evangelho. Então, Nossa Senhora disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Aqui é o grande fechamento deste ensinamento de Deus para nós nesta manhã, neste Dia das Mães. Nossa Senhora é uma mulher, um modelo perfeito de fé, de confiança, de intimidade com Deus, de oração, forte na tribulação, que estava ali aos pés da cruz naquele momento de angústia, de dor. Talvez você viva isso numa enfermidade terrível, numa situação em que você não vê saída. Quantas mães nos hospitais, do lado de um leito, nas UTIs, e que nesse momento ficam angustiadas. Sejam fortes como a Virgem Maria, peçam a graça da fortaleza como ela. Deus quer nos dar estas virtudes, estes dons. Peça a Nossa Senhora que interceda nesse momento para que você seja mais forte. Quantas mães sofrem e se entregam. E a entrega de uma mãe é perecimento do filho. Uma mãe que se entrega à tristeza, uma mãe que se entrega ao desespero, é perecimento do filho. Imaginem Jesus no alto da cruz, flagelado, crucificado, coroado de espinhos, e se ele olhasse para a Virgem Maria e ela estivesse descabelando, ela estivesse desesperada, gritando, socorro, sai daí, salvem meu filho. Iria, inclusive, atrapalhar os planos de Deus para Jesus. Mas Nossa Senhora, com o dom da fortaleza, com a graça de viver na divina vontade, olhava a cena do seu filho sofrendo e se unia a ele. Santo Afonso Maria de Ligório diz que aquilo que Jesus sofria no corpo, a Virgem Maria sofria na alma. Eram 2 altares, a cruz, 2 sacrifícios, Jesus na cruz e a Virgem Maria em seu coração imaculado. E ali ela acolhia a vontade de Deus, por mais difícil que fosse, por mais dolorida que fosse, a Virgem Maria se colocava com docilidade, com a mesma docilidade que ela se colocou diante do anjo, no momento de júbilo, no momento gozoso, no momento do anúncio, da anunciação, né? Mesmo no momento da dor, Nossa Senhora permaneceu ali, fiel à vontade de Deus. Mesmo que talvez ela não compreendesse tudo. Mesmo que naquele momento, os seus pensamentos poderiam estar procurando respostas. Ela se submetia. Porque a Virgem Maria era dócil. Este é um outro ponto importante. Ela é o modelo perfeito de uma mulher dócil. Não de uma mulher rebelde. Como o mundo nos ensina hoje, uma mulher que quer comandar tudo, a própria casa, não quer ser nem mesmo submissa ao esposo, que é a vontade de Deus na cabeça do lar é o esposo. Nós mulheres somos chamadas a ser o coração da casa.
O mundo quer que as mulheres sejam empoderadas, que mandem, que sejam destemidas. E Nossa Senhora é a docilidade em pessoa, a obediência, a humildade de ouvir. É interessante quando o anjo aparece a ela na Anunciação, mas depois que ela vai coabitar com São José, então vão para o Egito, aí o anjo aparece para quem? Para São José. Porque ali ele já era o chefe do lar. Pega o menino e a mãe e vai. Pega o menino e a mãe e volta para Nazaré. E Nossa Senhora obedece São José. A ordem está invertida. Quando nós mulheres não nos submetemos à vontade de Deus, a ordem fica inversa e a divina vontade não acontece. Nós precisamos estar na ordem da vontade de Deus. Deus, se somos casadas, o nosso esposo, e depois nós, mulheres. Isso nos faz menores? De jeito nenhum. Isso nos faz complemento. Isso nos faz em união, em unidade com o nosso esposo. Para os dois juntos, então, cuidarmos dos filhos. Sabemos qual é a vontade de Deus para os nossos filhos. Só que muitas vezes o que o mundo prega é que nós não devemos ouvir ninguém. Devemos fazer o que está na nossa cabeça, seguir a nossa vontade própria. Nossa Senhora, para Luísa Picarreta, serva de Deus, disse que o maior mal do mundo é a vontade própria. É por ela que vem todo o pecado, a vontade de Eva, a vontade de Adão, que acabaram fazendo a vontade deles, ao invés de fazerem a vontade de Deus. Mulher, então, Nossa Senhora, uma mulher dócil, obediente, serva, que se fez escrava, que se fez serviçal de Isabel. Nós, às vezes, o mundo nos ensina a nos servirem. E uma mãe, dentro da divina vontade, é aquela que serve. Como ela foi servir Isabel. Servir o filho. E não é assim? De madrugada, quem levanta? Quem acorda de madrugada para cuidar, para medir uma febre? Isso é ser mãe na divina vontade. Servir o esposo, ajudá-lo em suas necessidades. Cuidar às vezes de uma mãe doente, você que cuida de um pai doente. Você está sendo serva, você está sendo como a Virgem Maria. Isso é ser mãe na divina vontade. Ser mãe na divina vontade também é ser aberta à vida. Quantas mulheres hoje, infelizmente, se fecham à divina vontade que quer que as mulheres sejam mães? Nós mulheres fomos sonhadas por Deus para darmos vida, para gerarmos vida como a Virgem Maria. E muitas mulheres não querem filhos, por quê? Filho, qual é a frase? Filho dá trabalho. E somos feitas para isso, para servir. Filho dá dor de cabeça. E muitas mulheres se fecham ao maior milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas, que é sermos mães. Gerarmos, darmos à luz. Quantas mulheres hoje, claro, às vezes por falta de apoio, às vezes por falta de fé, às vezes por falta de ter uma mão estendida, acabam até mesmo matando os seus próprios filhos e vivem com isso depois, anos e anos a fio, tristes, pesadas, acabrunhadas. Porque sabem que fizeram algo fora da vontade de Deus. Por isso nós precisamos ser suporte para estas mães, ser apoio para essas mães. E se você por acaso viveu isso e se percebeu fora da vontade de Deus, o que é que eu faço agora, Adriana? Não é para desesperar. Deus é misericórdia. Deus te aguarda. Deus quer que você reencontre a divina vontade. Se você percebe que na sua vida você viveu fora dela, se você escapou, se você errou na criação dos seus filhos, uma das coisas que as mulheres às vezes me procuram para isso. Adriana, eu errei.
Eu fiz um aborto quando eu era jovem. Ou então eu eduquei o meu filho errado, eu não eduquei o meu filho para o céu. Com os olhos no céu. Eu eduquei o meu filho para esta terra. Para ele alcançar as coisas deste mundo. E hoje eu vejo ele perdido, hoje eu vejo ele só buscando uma vida financeira. Ele não é uma pessoa de oração. Ou então ele é um jovem rebelde, eu errei, o que eu faço? Um desespero quer brotar no nosso coração. Não. Quando uma mãe se coloca para Nossa Senhora, para Deus, em escuta e em oração, mesmo que a gente tenha errado. Eu também errei. Eu também errei. Mas nós sabemos que Deus vai tirar um bem, pode tirar um bem muito maior dos nossos erros e fazer a gente entrar de novo no trilho da divina vontade. E trazer os nossos filhos para este trilho, para esta vida. E temos que ter esta fé da Virgem Maria, que mesmo diante daquele momento em que parecia tudo perdido, onde Jesus agonizava na cruz, ela confiava que ele ressuscitaria. Mesmo na dor, ela esperava. Mesmo na dor, ela amava. Não tem nada perdido para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Mesmo que tenhamos errado, Deus vê o nosso coração e Ele como que consertará os nossos erros. E ofereçamos a Deus as nossas dores. As nossas dores não são à toa. A dor de uma mãe é preciosa. A dor de uma mãe é fecunda. Não é assim que nós damos à luz? Não são em meio a dores que uma mãe dá à luz? Por quê? Poderíamos parir sem dor. Por que nós damos à luz em meio a dores? Porque a nossa dor é preciosa para reparar todo o mal. Podemos oferecer isso pela salvação das almas. Podemos oferecer isso pelos nossos filhos que estão nascendo. Para outras mães que não têm oportunidade de ter um filho. Para outras mães que infelizmente querem tirar a vida dos seus filhos para que elas não façam isso. A dor de uma mãe que chora, que fica com o terço na mão, esperando o seu filho voltar de madrugada, sem saber onde ele está, se está correndo perigo. A dor de uma mãe que vê seu filho sofrer doente, ela não pode ser estéril, porque é a dor de um coração que ama. E um coração que ama não é estéril. De um coração de uma mãe gera vida, não só de seu ventre, mas de um coração repleto do Espírito Santo nasce vida. E uma mãe que oferece as suas dores de mãe, ela ajuda a salvar a alma, sendo mãe espiritual como a Virgem Maria. Ali aos pés da cruz, Nossa Senhora recebe um filho espiritual. Quando Jesus diz, mulher, eis aí o seu filho, um momento de maior dor para Nossa Senhora, ela gerava o discípulo amado, gerava a igreja, os discípulos, os apóstolos, a igreja nascente, nasceu no momento de maior dor de Cristo, do filho e na maior dor de uma mãe. Enquanto do coração de Jesus vertia sangue e água, como uma mãe quando pare o seu bebê sai sangue e água, do coração de Cristo transpassado, do sagrado coração de Jesus, onde brotava a misericórdia naquele momento, Nossa Senhora unia o seu coração também transpassado por uma dor, para gerar a mim e a você na fé. Para ser a minha mãe, a sua mãe. Precisamos imitar este modelo. E fazer com que do momento de dor que nós temos na nossa vida, também brote vida, brote amor, brote fé, brote salvação. Aceitar o sofrimento é uma mudança de mentalidade. O mundo, e até mesmo dentro da igreja, às vezes ouvimos assim, não, você não pode aceitar isso. Claro, nós não queremos desejar, ou até mesmo grandes santos desejavam sim, mas talvez seja difícil hoje desejar sofrer para salvar almas. Mas podemos dizer ao Senhor,
Afasta de mim esse cálice, como Jesus no horto. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Se eu tiver que passar esta cruz com meu filho, se eu tiver que passar essa dor com meu filho, faça-se em mim segundo a sua vontade. E eu ofertarei a ti, Jesus. Eu ofertarei esta dor que eu estou vivendo na Santa Missa em que eu participar, no cálice sagrado da Santa Missa, para que pela minha dor unida às dores da Virgem Maria do Imaculado Coração, o cálice possa ser elevado ao Pai, também pela salvação das almas. Nenhuma dor deve ser desperdiçada. Para isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E principalmente eu quero terminar falando sobre algo muito importante, que nós quase não ouvimos na igreja. Nós mães podemos ser grandes mestras nisso, que é vivermos a reparação, reparar o mal. Reparar o mal que talvez nós um dia fizemos na nossa vida, reparar o mal do mundo, reparar o erro dos nossos próprios filhos. Uma desobediência da criança, uma rebeldia do jovem, do filho jovem que você tem em casa, uma rebeldia daqueles que não querem fazer a vontade de Deus e ferem o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Como Fátima, que pedia penitência por tantas almas que se perdiam e iam para o inferno. Nossa Senhora mostrou para aquelas crianças o inferno e dizia: não tem quem se sacrifiquem por elas. Por isso, elas vão para o inferno. Nós podemos reparar por estas almas. Apresentar a Deus o seu coração de mãe, muitas vezes dolorido, e dizer: Senhor, pelas almas, para que não se percam. Pelas almas do purgatório, para as almas que caem no inferno e não tem quem reze nem se sacrifiquem por elas, eu te ofereço a minha dor. Sabe qual é o fruto? Sabe qual é o efeito dessa reparação, dessa oferta? Da tua oração, da tua fé, da tua confiança, do teu amor, do teu serviço, da tua docilidade, do teu carinho com os outros, que é tudo isso que Nossa Senhora é modelo para nós. Da tua humildade. Sabe qual é o fruto que você vai colher na sua própria vida e na vida dos seus? Viver na divina vontade. Viver a vontade de Deus na sua casa, com os seus filhos, com seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, e ser no mundo um grande sinal da Virgem Maria. Quer graça maior? E às vezes a gente se perde murmurando, reclamando, rebelando. A gente fica bravo, a gente é grossa, a gente é estúpido. Não podemos seguir esse caminho. Nós temos que seguir o modelo perfeito, que é a Virgem Santíssima. Quero convidar você a abrir o seu coração nesse momento e pedir a ela que te ensine a ser mãe, a ser uma mãe melhor como ela. Qual virtude da Virgem Maria que você percebe que mais precisa? Talvez mais humildade, talvez mais docilidade, talvez mais obediência, talvez mais serviço. O servir, o ser uma escrava como ela, né? Eis aqui a escrava. Talvez falte aquela entrega, a gente quer mais que nos ajudem a todo tempo. Não, abrir o nosso coração para nos gastarmos pelos nossos. Gastar a nossa vida até por aqueles que parece que nem merece. Mas façamos por Deus. Talvez a virtude que nós precisamos de Nossa Senhora é o perdão. Talvez esteja difícil perdoar. Nossa Senhora aos pés da cruz nos ensinou isso. Ela é o modelo perfeito. Ela nos ensinou a perdoar. Ela perdoava aqueles que matavam o próprio filho.
Talvez o perdão esteja complicado. Peça a Nossa Senhora. Ela é nossa mãe, ela é nossa mestra. Que a graça de Deus, neste Dia das Mães, alcance cada uma de nós mães. Desejo do fundo do meu coração esse presente. Pelas mãos da Virgem de Fátima, que as virtudes de Nossa Senhora sejam derramadas no coração de todas as mães do mundo inteiro.